Negra, boa noite, galera do Instagram, do Facebook, do Twitter, do YouTube. Vamos que vamos. Mais uma noite, mais um resenha. Eu tô aqui com Zogby, Ana e Nazário. Zogby, boa noite. Boa noite, galera. Noite depois, para mim, pelo menos, né? Programa depois de vitória na Libertadores, uma vitória que a gente foi, acho que bem. Ainda tem coisa para melhorar, mas acho que foi bem. Já é uma boa noite feliz. Eu estou feliz. Eu vi o jogo, eu estava em São Paulo, e aí interagia com a paulistada lá, e eu vi que o pessoal está meio preocupado com a gente. Então é uma boa noite feliz. Pra gente, então, também, porque é meu primeiro programa depois desse jogão. Boa noite, Ana. Boa noite, Antunes. Boa noite, Zogby. Boa noite, Nazário. Produção, todo mundo que já está acompanhando. Eu continuo também no meu boa noite feliz. Tô tranquila, tô leve, tirei esse peso dos ombros e boa noite feliz. Vou acompanhar o Zogby nessa. E boa noite, Nazário. Boa noite, Jamalzinho. Boa noite, Aninha. Boa noite, meu querido Ricardo. Produção, a rapaziada que tá junto com a gente, Instagram, Facebook, Extraterrestre, Marte, Júpiter. E eu tenho uma pergunta para a rapaziada hoje, inclusive. Eu acabei de fazer essa pergunta ali, fui passando na esquina, o cara... Nazário, opa, eu falei, vem cá, teu time vai jogar Libertadores quando? Aí eu falei, não, você não joga Libertadores não, desculpa aí, foi mal aí. Aí vim embora para casa sorrindo, né? Tá bem, então, tá bom pra caramba. Então, produção, vamos que vamos, solta a vinheta, já a gente volta. Voltamos e vamos começar com o novo, né? O novo manto. Eu vou pedir para a produção colocar a foto do novo manto que saiu aí nas redes e aproveitar, saber com os nossos debatedores aqui o que eles acharam, que gostaram, não gostaram. E aí, Ana, gostou? Cara, então, assim, eu sou meio aquela pessoa que a primeira impressão eu sempre fico meio, acho que não. Aí depois passa meia horinha, já tá querendo comprar, já tá na fila. O Diego veste, né? Aí você quer comprar. Diego aparece, ele fala assim, tá, já sei. É bonito, esquece que eu tinha pensado, esquece que eu tinha achado. Cara, eu achei ela me lembrou uma recente nossa, que até me lembra o Paquetá. Eu não gostei muito não, confesso, assim, ela não me pegou assim de cara não, mas já tô começando a me familiarizar mais com ela. Conforme eu vou abrindo, cada vez que eu abro mais, dou mais uma olhadinha, eu vou gostando de um detalhe aqui, outro ali. É porque eu não gosto com muita listra, assim, eu fico meio... de primeira eu não gostei não, mas já tô me acostumando, já tá familiarizando, eu acho que daqui a pouquinho eu tô querendo comprar e tô querendo usar já. Eu confesso que eu também, quando eu olhei a primeira vez, assim, eu senti aquele impacto, eu assim... eu olhei meio... Eu fiquei na dúvida. A gente tinha umas opções... a gente tinha umas opções, tinha até uma com botão, eu tinha gostado muito dessa com botão, assim. Aí depois que vazou que seria essa, eu fiquei meio... não sei. Eu fiquei muito na dúvida também. Quando eu vi a primeira vez, eu olhei e falei, achei um detalhezinho assim, ou outro, que eu acho que poderia ser diferente e tudo mais. Mas com o passar do tempo, tu vai olhando, vai reparando em outros detalhes, aí tu começa a simpatizar, né? Fica aquela coisa Fica aquela coisa, aquela conquista, sabe? Aquele flerte, assim, e aí vai. Exatamente. Mas teve um cara aí que eu acho que não gostou muito, não. E aí, Zogby, o que tu achou? Cara, então, eu também eu prefiro as camisas com as listas mais largas, né? Mas assim, eu achei também que ela parece que a cor parece estar meio desbotada, né? Assim, mas parece que é lavada, sabe? Aquela coisa meio envelhecida. Tem muita diferença quando você vê a camisa ao vivo, né? Tem alguns mantos assim que quando eu vi em lançamento em imagem de internet eu não curti tanto, depois eu fui ver ao vivo e até que é legal. Mas assim, de novo, eu prefiro com as listas largas, né? Mas para quem gostou, para quem não gostou, é com essa camisa que a gente vai ganhar a Libertadores. Então é isso que eu tenho a dizer. Boa, excelente, Zogby. Eu também acho. Vai ficar na história essa camisa. Vai ficar pra história. E assim, o Alexandre Augusto de Paiva colocou aqui comentário que eu achei muito legal e realmente de fato aconteceu isso. Ele falou que realçou o escudo, realmente o escudo parece que está mais realçado. Só que assim, é uma foto,
de celular, a gente não tem a oficial ainda, então pode ser que essa cor, né, melhore com uma outra câmera profissional. Enfim, a gente não tem ainda a foto principal, né? Então, de repente, daqui a pouco aparece aí os patrocínios, enfim, vai mudar muita coisa, então a gente espera para poder dar uma opinião mais embasada com relação à camisa. Mas, e aí, Nazário, gostou? Então, Antes de responder, pela cara do Nazário, bolão, acha que sim ou não? Essa cara que ele tá fazendo ali, eu não sei. Você volta em quê? Sim ou não? Eu voto que não. Fala, Nazário. eu sou um homem antigo, eu sou da moda antiga. Então, assim, o Flamengo, eu costumo dizer que a gente muda de tudo, né? Você muda de mulher, de estado, de emprego, tem gente que muda de sexo, mas de time a gente não muda. O Flamengo a gente vai amar para sempre. No primeiro momento, eu confesso que esse detalhe da manga vermelha aqui eu não gostei muito, essas 3 listas aqui, teve até gente falando que gostou, que parece uma fita isolante, e a cor assim, é aquele detalhe, é uma foto de celular, a gente ainda não viu ao vivo, com as composições em relação aos patrocínios, e lembrando que a branca, a estreia dela vai ser no Campeonato Brasileiro, né, o lançamento, né, o uniforme número 2, mas no primeiro momento não me agradou muito não, mas vamos ver se a gente vai acostumando. Nesse primeiro momento, confesso que não foi aquela coisa que, porra, caramba, tá bonitona, não dá para falar isso. Eu tô falando que nesse momento não dá, por enquanto. O Daniel de Jesus Souza, ele falou uma coisa, e me lembrou também, falou, me lembra muito uma geração da Nike do Flamengo, tinha um bem parecido, eu lembro até que era que o Fábio Luciano usava, aquele time que tinha o Fábio Luciano, o Y. É isso que eu ia citar, a produção acabou de nos lembrar. Início de 2009 foi essa camisa aí. O Adriano até chegou a usar ela um pouquinho, aí trocou pro uniforme da Olímpicos quando acabou o contrato com a Nike. Exatamente. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para essa galera que você leu um comentário aqui no chat. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para essa galera que já está nos acompanhando. Daniel de Jesus Souza, o Antônio Melo, o Damião Araújo, o Rafael Novaes Machado, o Adeilson está sempre aqui conosco, o Peterson Diamantino, que é de Volta Redonda, ele sempre coloca aqui, manda um abraço para Volta Redonda. Já mandei antes de já mandar o comentário, já fica aqui registrado. O Latorre Oliveira, Leonardo de Almeida Pinto, essa galera tá aqui chegando já. Galera, não se esqueça, aonde que você esteja, deixa seu like, deixa aí o seu curtir, seu amei no Facebook, no Twitter, deixa lá sua curtida, e no YouTube deixa lá o seu like, o seu joinha, que é muito importante, isso ajuda demais o canal. Agora, um assunto que também voltou à pauta, né? Porque estava na pauta desde a saída da Caixa Econômica como patrocínio master do Flamengo. Já estava na pauta, a gente sempre estava aqui comentando sobre, mas infelizmente veio a tragédia e com a tragédia acabou deixando de lado a questão do patrocínio e agora, com as coisas um pouco mais melhores, vamos dizer assim, mais regularizado, o assunto voltou e o Flamengo já tem uma proposta em mãos, porém só terá, na verdade, um grande avanço quando o presidente Landim voltar daquele recesso que ele teve, inclusive foi no período de carnaval, e a tendência é que a proposta seja enviada ao Conselho Deliberativo ainda no mês de março. Zogby, é importante nosso patrocínio master, né? Apesar de que a gente já mostrou financeiramente que não dependemos 100% dessa renda do patrocínio, mas é importante ter o patrocínio master, né? Hoje o patrocínio master não representa nem 5% das nossas receitas, né? Pra você ver como é que o Flamengo evoluiu em termos de arrecadação. Mais óbvio que é uma receita importante, né? Você pegar aí 30 milhões no patrocínio master, vamos dizer aí que são 2,5 milhões por mês, né? Isso aí faz diferença numa folha de pagamentos, numa estruturação, faz diferença sim. Perdemos o patrocínio da Caixa e
a gente estava bem encaminhado com outros patrocinadores até a tragédia. Depois disso, é normal, é natural um recuo, né, porque você está associando a sua... Você imagina ali, 10 dias da tragédia, Kia, né, que era um dos especulados. Kia anuncia patrocínio Master com o Flamengo. Marca nenhuma quer associar a imagem dela com o Flamengo nesse momento. Então, é fato que isso ia ser postergado e vamos combinar que também a diretoria não se ajudou, né, ali naquela falta de informação. Então, assim, a coisa ainda ficou pior ainda. Eu acho que teve um dano à imagem do clube ali, além do que a gente já teria naturalmente por falta de boa gestão de crise. Eu acho que a gestão de crise ali foi... o pessoal pisou na bola algumas vezes e, aliás, umas pisadas lamentáveis, né? Mas a tendência agora, né, cara, você vê um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, uma audiência de televisão altíssima, que foi esse jogo do Flamengo. Não tem jeito, cara, as coisas vão voltando ao normal e as marcas vão vendo a quem deve se associar para ter, de fato, retorno, né? E, fatalmente, esse patrocínio... O que me preocupa é que o poder de barganha do Flamengo pode ter caído, né? O Flamengo, por menos de 35 eu não fecho. Agora, depois da tragédia, tô te oferecendo 28 a pegar ou largar. Fica mais complicado. Era exatamente isso que eu tinha em mente para poder perguntar aqui para a gente, mas já antecipou. Ana, apesar da tragédia toda, né, infelizmente que ocorreu, a gente sabe que o nome do Flamengo ficou um pouco manchado. Você acha que teve algum recuo de algum patrocínio? Você acha... Emite aí sua opinião sobre essa questão do patrocínio Master do Flamengo. O que você acha? Teve recuo, não teve? Só teve mesmo uma pausa? Eu concordo muito assim, com o Zogby na questão de... Me preocupa essa questão de você barganhar, sabe? De você poder realmente se impor ali na negociação, conseguir um valor maior, o valor que a gente espera, enfim, eu acho que isso talvez me preocupe você acha um pouco, que teve algum apesar de achar que ainda assim, patrocínio? Se você vai investir, eu ainda acho que o Flamengo é o nome forte para isso, sabe? O Flamengo ainda é mercado, ainda mais por sua torcida. Eu acho que a torcida vai participar, como a gente já tem mostrado, acho que a torcida ela vai ter um papel muito importante esse ano para o Flamengo, assim, mais do que sempre tem, claro, a torcida do Flamengo tem esse papel, sempre abraça o time, mas eu acho que essa questão do público, sabe, tudo que a torcida já colocou, a gente já tem 15 mil vendido para uma partida que vem, esse recorde que a gente fez agora na Libertadores, tudo que a gente já encheu, já mostrou o poder, a força do Flamengo, mostrou como o Flamengo está ali, a sua torcida está abraçando, isso, querendo ou não, chama de volta, né? Isso, querendo ou não, também atrai e mostra, o Flamengo segue sendo um atrativo, assim, ainda segue sendo um dos principais, se não o principal ainda se investir. Então, assim, me preocupa mais a questão de barganhar. Acho que ocorreu mais uma pausa para ver como que ia se desenrolar toda a situação, como que isso ia acontecer, para depois a gente poder retomar isso. Assim, eu não sei se houve recuo. Eu acredito que tenha acontecido uma pausa. Ainda acho, sim, que o Flamengo é atrativo, que o Flamengo consegue, sim, esse patrocínio Master. A minha preocupação é só essa questão mesmo que o Zogby apontou. Mas acho que foi mais uma questão de pausa e acho que agora já está tudo pronto para fluir novamente nessa questão. Tomara que essa tempestade já tenha passado. O Flamengo, lembrar uma coisa, né? Desculpa, Antunes, a interrupção. O Flamengo é o único time de fato nacional, tá? O Corinthians tem torcida em São Paulo, um pouco no Paraná, no Mato Grosso, mas você sai desse miolinho aqui da região sudeste e um pedacinho ali... praticamente sul-sudeste, né? Você sobe ou desce, acabou. Você tem torcida do Flamengo em tudo quanto é lugar do Brasil. Inclusive, alguns estados que tem até time em primeira divisão tem mais torcedor do Flamengo do que no próprio estado. Né? Exato. A gente até fala então, muito, a gente cita muito né, que é a marca assim, a riqueza do país está no estado de São Paulo, tá, beleza. Mas uma marca que quer ser divulgada em nível nacional, ela tem uma penetração maior que o Flamengo. Exato, a gente até cita que um dos problemas
do marketing do Carabao foi exatamente esse, sabe? O Carabao, ele não foi nacional para uma torcida nacional, assim. Isso. A gente até cita mais ou menos isso, sabe? Ele só vendia no poderia Rio, ter dado muito certo. Exatamente. E é uma torcida que a torcida do Flamengo ela abraça qualquer causa, assim. Você fala, sabe, o Flamengo precisa, foi o que aconteceu no início, né, do Carabao, precisa vender tanto para tanto. Cara, num cenário nacional, a gente teria conseguido muito fácil, teria sido totalmente diferente. Então. O Peterson Diamantino tá botando assim, acho que vai ser um dos mesmos valores da Caixa, 25 milhões, mas faz muita diferença. O Everton tá aqui também, o Everton Plasma botou assim, TV Colosso ao vivo. Eu não sei para quem foi, mas botou aqui no chat. O Júnior Flá, o Júnior Flá botou que amanhã estarei no Maraca, o Thiago Rizelli botou que estádio já, e o Cristiano Rodrigues Santos mandou aqui, manda um alô para Aracaju, tá mandado o alô aí, um abraço para Aracaju. O Denis Cecílio botou assim, vai ser o BMG ou o Banco Inter, não sei, né? A gente não tem o nome exato do patrocínio, mas quem sabe. O Cristiano Oliveira também botou aqui, o Banco Inter é top, então vamos esperar para ver o que... O Francisco Paulo pediu um abraço para Valparaíso de Goiás. Um abraço para Valparaíso. Tenho muito amigo de Valparaíso de Goiás. Então, um abraço lá para Valparaíso. Eu tenho conta no Inter. Se abrir no Inter, eu já estou representando. Já está representando, né? Então tá ótimo. Então. Nazário, o que você acha aí? Tem alguma coisa a comentar, acrescentar aqui nesse debate? Então, eu já falei por mais de uma vez que eu fui... Em abril do ano passado, eu fui num workshop que o Zico participou. E, dentre outras pessoas que deram a palestra lá, o Bruno Spinel, que na época era diretor de marketing do Flamengo, ele fez lá uma palestra bastante interessante e depois a gente ficou trocando ideia. E aí, na época, o Flamengo estava até com algum problema em relação à queda de sócio-torcedor. E aí eu fui perguntar para ele, dentre outras coisas, se havia algum plano em cima dessa queda e tal. Os números eram... na época a gente tinha perdido 25 mil sócios-torcedores em função da trajetória do Flamengo nos campeonatos, e aí a gente começou a falar de marketing. E palavras dele na época, que era então diretor de marketing do Flamengo, ele disse que a marca Flamengo é uma das mais concorridas do Brasil, se não no mundo. Ele falava que seguramente no Brasil era uma das mais concorridas. O retorno que a marca Flamengo oferece, o retorno que ela automaticamente repõe para o parceiro é de em torno de 40%. Então, qual é a vantagem do Flamengo? A gente viu que no último jogo o Flamengo quebrou recorde de público. Se a gente for analisar os 5 últimos jogos, em nenhum jogo o Flamengo fez menos de 35 mil pagantes, era de 40 para cima. Então isso tem a televisão, tem a questão do torcedor que vai no estádio, e um outro dado interessante do Flamengo é que 70% da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso não sou eu que estou falando, isso é uma estatística que diz que 30% da torcida do Flamengo é no Rio de Janeiro. Os outros 70% restantes são fora do Rio de Janeiro. E aí, um dado bastante interessante, por exemplo, eu estava conversando esse final de semana com um amigo meu, ele mora em Juiz de Fora. E ele falou, cara, Juiz de Fora está a 2h30 do Rio de Janeiro. É difícil você achar um atleticano, um cara que torça para o Cruzeiro ou para o Tupi. Lá o que tem de flamenguista é um negócio louco. Então, é óbvio que, em função dos últimos acontecimentos com a tragédia que envolveu o nome do Flamengo, todo e qualquer investidor ia aguardar qual era o desfecho de tudo para efetivamente vincular o seu nome à marca Flamengo. Mas seguramente, eu não tenho dúvida, quer dizer, seguramente, mas eu particularmente não tenho dúvida que o Flamengo, se tiver um bom negociador, uma boa pessoa que tenha habilidade para chamar esse pessoal interessado, não vai ter esse papo de, não, olha só, eu não acredito nessa possibilidade em função
da força da marca Flamengo. O Flamengo é uma potência. E aí a gente tem o Flamengo, por exemplo, se você chegar para qualquer gringo que venha no Rio de Janeiro e falar Rio de Janeiro futebol, ele vincula a Flamengo. Isso é automático. Eles não vão vincular, com todo respeito, a Vasco, a Fluminense, a Botafogo, mas quem representa o futebol carioca no mundo é o Flamengo. O Flamengo é um dos times mais conhecidos. O Flamengo tem hoje 42 milhões de torcedores, e esse é o ranking da FIFA. Então, isso influencia muito e tem muito peso quando o assunto for sentar com os patrocinadores e negociar essa parceria. Então, eu acho que o Flamengo vai fazer um excelente negócio. Eu tenho essa impressão muito forte. Eu vou aproveitar aqui e ler alguns comentários da galera. O Júnior Leiva Souza mandou aqui: Antunes, manda um alô para Parnaíba, Piauí. O Augusto Pochim botou aqui: boa noite a todos da Flapira, Minas Gerais. Léo Santos também mandando mensagem aqui pra gente. O Pedro Lima botou: Tauá tá com coluna. Henrique Melo, Lagoa Santa, Minas Gerais também. Denis Fernandes manda alô para Marataízes, Espírito Santo. Um salve de Brasília, olha aí, ó. Ana e Zói, um salve de Brasília. Galera de Brasília sempre tá aqui conosco. Os dois correram de lá. Eu não, jamais. Eu estou aqui ainda, jamais. Tava só trabalhando. O Zogby tá voltando. Meu coração tá lá, tô voltando daqui a pouco. O Gilson Cruz mandou um abraço a todos. Primeira vez no Resenha. Gilson de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Grande abraço, Gilson, seja bem-vindo. E o Léo Santos também, boa noite, galera do Coluna do Flamengo. Saudações rubro-negras. Agora, vamos para um outro assunto. Deixa eu só, desculpa, deixa eu quebrar a pauta rapidinho. Vai. Só responder o Thiago Richelli aqui, senão ele vai pirar, cara. Você gostaria que um bilionário comprasse o Flamengo? O Thiago, não, cara. Não é que eu acho ruim, não, entendeu? Eu gostaria que o Flamengo se tornasse uma empresa, entendeu? E se desvencilhasse do clube e tivesse um modelo de gestão de empresa. Isso eu gostaria muito. Mas no Brasil, eu acho que ninguém, por enquanto, consegue fazer isso, né? Empresa mesmo, de repente abrir capital, botar ação na bolsa, e como vários clubes grandes na Europa já fizeram. Agora, personalizar num bilionário árabe ou de onde quer que o cara seja, ou russo, fica complicado, cara, porque aí o cara trata como se fosse um brinquedinho dele, entendeu? E aí tem uns malucos que acabam interferindo, inclusive, na escalação do time. Isso rolou agora naquele Pirâmides lá. Um bilionário foi lá, montou um time, contratou um monte de gente, e aí, não, esse cara aqui, eu achei ele com a cara meio feia. Eu comprei ele, mas não quero que ele jogue mais, não. Então, isso me dá um pouco de medo, desses bilionários aí, né? Então, assim, eu quero profissionalização do Flamengo. E o Flamengo, como é um clube de vanguarda, né, e que agora já está modernizando a gestão para um nível totalmente diferente do que a gente tem hoje no futebol brasileiro, eu não duvido que seja o primeiro clube a fazer isso, tá? Agora vamos para alguns assuntos um pouco polêmicos, né? Ou até bastante polêmicos. Vamos para duas pessoas aí, dois cidadãos, que falaram umas besteiras. Eu vou só repercutir aqui, só para a galera poder debater. Um deles foi o Edmundo. Ele falou o seguinte, galera, abre aspas: o Flamengo vai contratar o Rafinha. E eu volto a dizer, os dois que estão lá, ele se refere ao Pará e Rodinei, são do mesmo nível dele. Não é porque o Rafinha está jogando há 10 anos no Bahia que ele é o melhor do que os outros. Não que seja caso do Rafinha, mas na Europa também tem muito jogador ruim. O problema é a expectativa. Do meio para frente, você tem jogadores como Vitinho e Arrascaeta no banco. Aí ele termina falando, o torcedor acha que tem que ter um Leandro e Júnior no time. Esses jogadores não existem mais no mercado. Eu tenho certeza que Rafinha é do nível de Pará e Rodinei. Em dezembro, me cobrem isso que eu estou falando. Alguém quer comentar sobre... Anota aí pra gente cobrar. Que anota aí que nós vamos fazer um programa especial para ele em dezembro, se Deus quiser. Cara, eu só queria fazer uma pergunta. Cara, não vou nem falar do Rodinei, cara, porque o Rodinei, meu Deus do céu, até agora tô contaminado com aquele lance dele do sábado passado. Esses dois caras nunca botaram o pezinho na Europa.
Um já está no fim da carreira e o outro está no meio para o fim. O Rodinei está no meio, ele é relativamente novo, né? Eles jogariam, não estou falando nem no Bayern, não. Eles jogariam no time médio da Europa, esses dois. Você está falando de um cara que tem 7 títulos no Bayern, é o brasileiro mais vencedor da história do Bayern, sendo que ele tem Bundesliga, uma porrada, tem Champions. Cara, pelo amor de Deus, o Edmundo é um quadrúpede, cara, sério mesmo. Ele falou como se assim, ganha salário e não ganha ganha pouco para falar merda. Se a gente pega o Pará hoje e coloca o Pará no Bayern, quer dizer que o Pará vai jogar o que o Rafinha jogou lá nesses 10 anos. Mas isso que ele quis dizer, porque se é a mesma coisa, então, se a gente colocar o Rodinei e o Pará lá... Hoje o Pará dá conta do Bayern, né? Não, tranquilo. Do Bayern. Sim, se precisar do Pará, o Pará ajuda lá no Bayern. O Rodinei ajuda lá no Bayern. Pelo amor de Deus. Um cara desse, sério mesmo, cara, ele é completamente desqualificado. Eu acho assim, o Edmundo, cara, tem hora que, pra mim, fica claro que ele nem faz o comentário por comentário, puramente para gerar polêmica, principalmente quando envolve a torcida do Flamengo. Ele gosta de polemizar com a torcida do Flamengo. Pronto, fez mais uma, né? E aí, isso repercute. Estamos aqui falando desse energúmeno, né? Então, porra, não dá para levar a sério um cara desse. Posso complementar? Vai fundo, Nazário. Pegando um gancho nisso que o Zogby está falando, só para a gente contrabalancear, o Rafinha deu uma entrevista e ele falou o seguinte: e aí, Rafinha, você já vai embora? Ele, não, olha só, eu vou acabar meu compromisso com o meu time, porque eu quero sair pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente e vou sair pela porta da frente. Aí o repórter perguntou para ele, mas você vai para o Flamengo? Ele falou assim, olha, tá tudo entregue na mão de Deus, mas se eu for para o Flamengo, a minha primeira opção é o Flamengo, até porque eu já conversei com o Flamengo. Repito, eu vou sair pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente. Isso no atual time dele. A gente não pode dizer que o Edmundo seja um exemplo. A gente não pode dizer que a carreira do Edmundo, como jogador, ele foi um cara que jogou bem, coisa e tal, para mim... Não, o Edmundo foi craque, Nazário. Não, o Edmundo foi craque. Se ele tivesse cabeça, ele teria explodido, exatamente, inclusive na Europa, mas a cabeça dele é tão ruim, tanto para comentar quanto para cuidar da carreira dele. Concordo. Ele então, assim, acabou tendo uma carreira limitada ao Brasil. Ele como jogador, eu também acho que ele foi bom e tal, beleza, mas algumas passagens da carreira do Edmundo me fazem pensar o seguinte: quem que eu posso ouvir um comentário e falar assim, porra, eu tenho que respeitar esse cara em função da história dele? Um tal de Arthur Antunes Coimbra, um tal de Leovigildo, um tal de Leandro, Adílio, Andrade, o Raí, são pessoas que tiveram a carreira, uma carreira reta, bacana, com histórico legal. Vamos dizer que o Edmundo não é um modelo. Então, hoje, o cara se veste de santo. E não, porque você... Meu irmão, o Rafinha foi para 2 finais de Champions League e ganhou uma. O cara ganhou já não sei quantos campeonatos lá na Alemanha, não sei o quê. Ele tem uma carreira de que é um lateral, na minha opinião, um excelente lateral. E eu acho que ele vai fazer história no Flamengo. Eu, particularmente... Não, eu gosto muito de gravar. A gente precisa gravar isso aí para quando for dezembro virar Edmundo. E aí? Ontem eu estava conversando com um torcedor, não vou falar o nome dele, mas ele falou o seguinte: engraçado, eu estava na Fox vendo lá o programa e o pessoal da Fox estava dizendo que o Flamengo ia enfrentar o LDU, que o LDU era isso, era aquilo. Quando acabou o jogo, eles falaram, pô, o LDU é cachorro morto. Então, não dá para ficar dando ouvido para esse tipo de gente, né? Ana, eu acho que tem uma pergunta muito interessante aqui. Gostaria de colocar em pauta, passar essa bola para você. O João Holanda botou assim: vocês não acham que o Rodinei renderia mais numa posição mais avançada, tipo mais aberto na direita, do lado de fora do estádio? Eu vi. Eu vi essa resposta, até curti o comentário dele. Dei uma curtida, eu achei muito interessante. Pode ser uma boa posição, acho que vale testar. A gente pode testar.
gente tenta fazer um teste nessa temporada toda, ver o que acontece. Se der certo, a gente mantém, né? Eu acho que vale testar em 2019. Cara, sobre o tema, assim, eu concordo com o que já foi dito. Eu acho que, inclusive, ele foi tão feliz nessa tentativa de puxar a mídia pela torcida do Flamengo, que ele ainda tenta colocar assuntos que estão em pauta no Flamengo sempre, né? Que é o caso do Rodinei. Rodinei agora não quer sair da minha boca mais. Do Arrascaeta e do Vitinho no banco, que foram as contratações caras. Então, esse assunto está em pauta. Ele tentou colocar esse assunto ali nessa comparação entre Rafinha, Pará e Rodinei. E aí, ele ainda usa também a questão de expectativa. E, cara, muito diferente, eu até comentei um pouco antes do programa, muito diferente, eu acho que muito diferente das nossas últimas contratações, as de peso, as que a torcida criou essa expectativa. O do Rafinha vem um pouco diferente, porque a expectativa não vem toda, 100%, no Rafinha, sabe? No jogador Rafinha, como, por exemplo, veio na Arrascaeta, veio com o Guerreiro, veio com o Diego, veio com o Everton Ribeiro. Todos esses jogadores, a gente tinha expectativa só sobre esses jogadores. O Rafinha, mais do que, assim, não só expectativa nele, no bom jogador que ele já provou que é, e que ele sobra no Brasil, não precisa estar jogando no seu auge para sobrar no Brasil, ele vem para suprir uma posição no Flamengo que está sendo muito questionada. Então, assim, cara, ele não vai precisar de muito para ser querido pela torcida, sabe? A expectativa está muito mais na posição, na lateral, em a gente solucionar esse problema de vez, que assombra a gente e que a gente já não aguenta mais, do que no Rafinha em si, sabe? No jogador em si. Então, assim, essa expectativa vai muito além do que o Edmundo está falando, porque vem a expectativa em cima do Rafinha, e aí vocês vão ver que ele é do nível do Rodinei, pode me cobrar. Cara, se o Rafinha ele não precisa estar jogando o seu auge, se ele fizer o básico, o mínimo, ele já vai ser tão querido pela torcida, igual a gente estava falando esses dias, o nosso lateral acerta um cruzamento, a torcida já sai feliz da vida. Se o Rafinha vier e fizer o básico dele, pronto, acabou. O Edmundo já perdeu o que ele tinha dito, que já não faz sentido nenhum, e vai fazer menos ainda. Então, assim, o Rafinha só por ele já está jogando fora, ele já sobra, ele já vai sobrar aqui. Não, eu acho que não tem nem essa comparação entre Rodinei e Pará. Pode ser, claro, que ele precise de uma adaptação, como a gente já viu com todos os jogadores que estão chegando. Não sei como vai ser o Rafinha no Flamengo, não sei se ele vai ser o melhor lateral que a gente que acompanhou, se ele vai ser o lateral que vai ajudar a gente numa caminhada pelo título. Eu espero que sim, torço para que sim. Mas, cara, se o Rafinha fizer o básico, se ele fizer o que um lateral deve fazer em campo, que é o que a gente cobra, que é o que a gente quer, acabou. Ele já vai ter feito mais do que o Rodinei, do que Pará. Então, assim, essa expectativa que a gente tem no Rafinha não é difícil de se cumprir, não é difícil de suprir, sabe? Porque a gente vem de laterais que não conseguem nem cruzar. Falando sobre o Rafinha, rapidamente, que não é nosso tema, a gente sabe muito bem que ele tem uma qualidade que é muito superior aos nossos jogadores daqui. Falando de mercado em geral, tá em falta um bom lateral, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E o Rafinha tá acima da média. Se ele tá acima da média lá fora, ele vai chegar aqui, não vai ficar para baixo, né? A gente tem jogadores hoje nas nossas laterais que são abaixo da média. Rafinha acima da média lá fora e vai vir para cá, pro Brasil, para jogar no nosso campeonato, ele vai ser abaixo da média? Eu acho que não. Pode ser que tenha um período de adaptação dele. Eu acho que passando esse período, ele vai render e vai dar muitos frutos pra gente. Agora, a gente vai conversar com o Edmundo em dezembro. Em dezembro a gente vai ter essa conversinha com o Edmundo de novo. Mandar um salve. Vamos lembrar muito bem disso. Está guardado. O que é do Edmundo está guardado. Uma outra pessoa também falou aqui, inclusive foi o Thiago Neves, falando de um outro jogador nosso, falando sobre o Arrascaeta, falando sobre a personalidade do Arrascaeta. Abre aspas aí pro
Edmundo, tô com o Edmundo na cabeça, pro Thiago Neves. Ele é muito tímido. Isso é uma coisa que pode atrapalhar ele no Flamengo. Ele precisa se soltar mais. No Flamengo, o cara tem que dar carrinho, vibrar, tem que jogar bem e provar para a torcida que ele quer ser o cara do Flamengo. Mas essa timidez, se ele continuar, vai atrapalhar. Zogby, você acha que, de certa forma, pelo Thiago Neves ter jogado no Flamengo, ele conhece mais ou menos assim a personalidade também do Arrascaeta? Você acha que ele já está sentindo essa diferença nele? Você concorda com ele? Concorda com essa primeira análise, né? Porque para mim o Arrascaeta está muito novo, não consigo tecer nenhuma... Não dá para fazer nenhuma avaliação profunda da Arrascaeta ainda, cara. Aí é onde exatamente isso que você falou, exatamente eu ia complementar. Até porque o Arrascaeta ainda, de fato, não jogou na posição que ele se sente mais confortável. Jogou esporadicamente, mas não com uma sequência. Mas o que você acha dessa questão da personalidade? Trazendo para, acho que o ponto mais que a gente pode ressaltar aqui é a questão da personalidade que o Thiago Neves citou do Arrascaeta. Você acha que pode atrapalhar? Pode, cara. O Thiago Neves conhece o cara, né? Conviveu com ele lá 1 ano, não sei se foi até mais do que isso, conviveu com ele um bom tempo e deve estar falando com alguma propriedade, né? Conhece a personalidade, sabe como é que o cara se comporta. Agora, isso é contornável, né? Isso não é uma coisa que você fala, não tem jeito. Claro que tem jeito, né? E aí é ter um bom gestor de elenco. E aí a gente tem uma coisa do nosso treinador, que apesar de eu não concordar taticamente com ele, o ponto forte do Abel é esse, né? Ele sempre soube lidar bem com o elenco, pegar jogadores assim mais introvertidos e levantar o cara, né? Ele é um cara de grupo, um treinador de grupo, bom de grupo, né? E vai ser uma baita incompetência do Abel se ele não conseguir usar a Arrascaeta, cara. E não importa qual é a desculpa. Porque ele é tímido, bicho, pelo amor de Deus, cara. Então, isso aí é administrável, né? Se você tem um time profissional, você tem psicólogo, você tem estrutura profissional, tá? Você administra esse tipo de situação. Você pega um elenco de 30, não é todo mundo que faz piada, não é todo mundo que tá rindo todo dia, tem o rabugento, tem o cara que falador, tem um cara mais caladão. Nunca vai ter um elenco nessa homogeneidade de extrovertido, né? A gente tem o mesmo, dizem, né, que o Vitinho também sofre desse mesmo problema. Então, tem que fazer gestão em cima desses caras. Os caras não podem mais jogar futebol? Acabou a carreira dos caras com futebol? Porque futebol é um esporte midiático, que você entra em campo com 50 mil te assistindo, mas não sei quantos milhões na televisão. Se o cara começar a sentir nervoso com relação a isso, né, ou sentir pressão com relação a isso, cara, vai procurar outra coisa para fazer da vida, né? E quando veio para o Flamengo, assinou com o Flamengo, sabia o tamanho do Flamengo. Ele não chegou no Brasil ontem, né? Ele está no Brasil há 2 anos. Então, ele sabe muito bem o tamanho que o Flamengo tem, cara. Acho que, de novo, é uma coisa que não é problema sem solução, né? E tem também o olhinho gordo do Thiago Neves, que é um baita de um tricolor sem vergonha, que quer ver aqui desandar, né? Então, tem esse componente também para ser levado em conta. Verdade. Nazário, com relação à questão do posicionamento, a gente já falou muito aqui sobre esse posicionamento do Arrascaeta, como o Abel quer colocar ele de todo jeito, quer colocar ele dessa forma. Você acha que com a timidez e com a falta de colocar ele num posicionamento, colocar o Arrascaeta num posicionamento que ele está mais acostumado, que seria o meia esquerda, ou quem sabe até um meia ali centralizado, caindo mais pela esquerda, como uma posição que o Diego costuma fazer muito. Você acha que esses dois componentes fez até agora que fizesse com que o Arrascaeta não rendesse o que a gente esperava? Olha, em primeiro lugar, eu acredito no seguinte: a gente está falando de profissional, né? Nós estamos falando de um baita jogador e a gente está falando de um técnico que tem experiência com os jogadores, com o grupo, exatamente como o Zogby falou. O Abel, ele é muito bom nesse sentido de perceber que uma peça não está bem, e o treinador,
treinador para o futebol moderno não tem mais aquele perfil de antigamente. Antigamente o cara virava, montava o time, se o cara não jogasse bem, ele, olha só, querido, muito obrigado, chama outro e tal. Hoje, um cara que está no Flamengo, que ganha um salário astronômico, que tem um comprometimento, que tem uma meta extremamente ambiciosa para o tamanho do Flamengo, eu não acredito, em hipótese alguma, que o Arrascaeta seja o cara mais introvertido do mundo e que em algum momento ele não perceba que, por exemplo, vamos dizer que o Abel fique insistindo com ele na direita e o cara não está rendendo. Eu não acredito, em função da estrutura do Flamengo, psicólogo, massagista, não sei o quê, o treinador, que alguém não possa ser... Primeiro que eu não acredito que ele não fale. Vai ter um momento que ele vai virar e falar assim, pô, professor, olha só, eu gostaria muitíssimo de jogar um pouco mais para a esquerda, ou só me deixa aqui ficar no meio, mas na direita, primeiro, o Everton Ribeiro não pode mais sair da direita. Nós vimos o último jogo. Everton Ribeiro é o dono da direita. Lá na esquerda, o Bruno Henrique está dando conta. Então, ele pode, na minha opinião, na pior das hipóteses, falar, pô, professor, vamos fazer um teste aqui comigo, do meio, caindo um pouquinho mais para a esquerda, mas ali não está rendendo. O Abel não é cego, ele não é doido, ele não é maluco. E eu não acredito nessa declaração, por exemplo, do Thiago, muito em função do que o Zogby também falou, que tem aquela secadinha, ele está torcendo para o cara não se dar bem, pô. Será que ele não queria estar no lugar do Arrascaeta, jogando no Flamengo do jeito que o Flamengo está? Com certeza gostaria. E o cara, embora seja novo, é talentoso, não é burro, está no Brasil há 2 anos e está jogando no Flamengo. Então, eu acho que o primeiro horizonte que o cara enxerga quando está jogando futebol, e principalmente quando ele enfrenta o Flamengo dentro do Maracanã ou em outro estádio que a torcida do Flamengo vá, o cara olha e fala, meu irmão, que é isso, cara? Que time é esse? Invariavelmente, não vou dizer que 100%, mas 99% dos jogadores que jogaram contra o Flamengo e quando entram no Flamengo falam, pô, eu já conhecia isso, só que do outro lado, agora a sensação é diferente. Não tem nenhum jogador que venha atuar no Flamengo que não fale, não, o Flamengo é igual aos outros. Não é igual, não tem como dizer. Isso aí a gente pode bater no peito e falar, porque efetivamente a gente está vendo aí os estádios, a torcida, em qualquer lugar, aonde que o Flamengo vai, aonde que ele vai, em qualquer outro estado do Brasil, que não enche o estádio. Não tem, cara. Historicamente, só se acontecer uma tragédia, aí os caras, tá todo mundo duro, encheu a cidade, os caras não conseguiram chegar. Mas se você falar que o Flamengo vai jogar no Ceará, lota. Na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, na Amazônia, em Goiás, no Sul, em qualquer lugar. Então, qualquer jogador sabe que no Flamengo é pressão pura, qualquer jogador que entenda um pouquinho de futebol, que já tenha ouvido falar no Clube de Regatas do Flamengo, tem o desejo de jogar. Se disser que não tem, é mentira. Conforme a declaração do Marco Júnior, que uma vez falou, garoto novo, é bobo, mas vai aprender, ainda tem muito caminho pela frente, que ele falou que jamais jogaria no Flamengo. Probleminha de falta de inteligência, desprovido de inteligência, que um cara profissional não pode falar um negócio desse. Mas, rapidinho, Nazário, o Marco Júnior foi inteligente, cara, na minha opinião. Hoje eu vejo diferente, sabia? Porque ele estava percebendo que o Flamengo estava numa crescente e que ia chegar num patamar em que os jogadores do nível do Marco Júnior jamais vestiriam a camisa do Flamengo. Sim. Então, ele fala isso, ele ganha crédito com a torcida dele. A torcida dele fala, o cara é foda, e ele sabe, o Flamengo nunca vai me contratar. Daqui pra frente, eu sou cabeça de bagre pro Flamengo. Eu vou te falar, Zóio, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um vídeo, inclusive, uma das primeiras conversas que eu tive com o Simon Ledo, o Capitão Coxinha, quando a gente se conheceu no curso de locução, eu falei assim para ele, inclusive eu fiz um vídeo do Marco Júnior, e ele até colocou no grupo na época. E quando o Marco Júnior deu essa declaração, eu, Nazário, fiz um vídeo e falei assim, Marco Júnior, você não sabe o que é Flamengo, aí fui desfiando o Rosário. E no final eu falei assim, Marco Júnior, sabe quando que você jogaria no Flamengo, querido? Nunca! Você
não tem categoria para jogar no Flamengo. O Então Marco você Júnior, para jogar no Flamengo, ele tem que primeiro inventar a máquina do tempo. Aí ele volta lá para 2005, 2004, quando a gente tinha Dimba, não sei o quê, que aí ele joga no Flamengo. Agora Exatamente. no Flamengo. E o Flamengo Então, não vai mais voltar ao que era com relação à estruturação financeira. É daqui para frente. Exatamente. Em função de tudo isso, eu não acredito em absolutamente nada do que o Thiago falou. Não acredito. Meu irmão, o cara tá vindo pro Flamengo, ele vem para jogar futebol, ele não vai casar com a mulher não vai casar com a filha do presidente, tem que ser simpático. Ele não é assessorista, cara. Ele não é recepcionista, não é vendedor, ele é jogador, parceiro. Ele pode ser tímido, o negócio dele é jogar bola, pô. Então, esse papo do Thiago Neves aí, isso é furada. Pode botar no caminhão cara, junto com o mundo e manda embora. Rapidinho, o Messi é tímido. O Messi, ele tem uma personalidade introvertida. Exato. Eu sou tímido. Aí é relativo. Você é, tímido. Nossa Senhora, o cara mais tímido que eu já conheci na minha vida é você. Exatamente. Mantendo nessa linha aí dessa pauta, falando sobre o nosso time, Ana, você tem algumas informações aí que tá na ponta da língua, né? Principalmente falando sobre o time titular para amanhã. Você quer falar e aproveitar? Comenta sobre e aproveita e já diz aí essa lista. Sobre o Thiago Neves, só pegando o gancho final, cara, eu concordo com o comentário do Zogby, do Nazário, principalmente falando de Flamengo, mas eu vou seguir um outro caminhozinho. Eu não vi nada demais, eu acho que ele só falou que, cara, como tem sido um jogador questionado, não pelo talento, porque ele nem chegou a provar isso ainda, nem teve espaço para isso, mas é um jogador que ainda não conseguiu provar. De todas as nossas contratações deste ano, foi a mais cara e foi a que não conseguiu provar ainda o seu futebol no Flamengo, claro, porque a gente sabe a qualidade dele fora, né? A gente já viu tanto que o valor tá aí. Mas eu acho que ele falou, cara, ele falou mais como um fundamento que pode atrapalhar, sabe? Nesse momento que ele está tentando conquistar o espaço, até para se manter no Flamengo também. E realmente, gente, a torcida do Flamengo gosta de jogador com raça, gosta de jogador que vibra. Eu estou destacando aqui o Rodrigo Caio, além dele estar fazendo realmente uma temporada boa até aqui, cara, eu estou destacando que ele vibrou a cada lance na Libertadores, sabe? Ele jogou ali para a lateral, ele vibra, ele comemora, e a torcida gosta muito disso. Então, assim, eu vi mais como um toque e uma questão que pode atrapalhar caso continue nessa de não se usar o Arrascaeta, enfim, sabe? Ele não conseguir ir conquistando seu espaço taticamente ali por causa desses problemas que a gente já tem falado no elenco. Eu acho que isso pode influenciar. Eu entendi mais dessa maneira, assim. E eu acho que pode mesmo. Eu acho que a gente já teve casos de jogadores que jogavam mal, mas, cara, mostravam tanta vontade de vestir a camisa do Flamengo que a torcida queria ver aquele jogador em campo, independente da sua qualidade técnica. E tem alguns jogadores que eu sou prova viva para falar, por exemplo, do Guerreiro. Cara, Quem? Guerreiro. Eu vou falar, me deixa você. Não, olha, por favor. Mas, cara, o Guerreiro, assim, eu achava um bom jogador, veio como um bom jogador, mas, cara, por ele não ter tido a... Rapaz, a Ana vai ser o seguinte, 2058. Ela vai estar aqui, TV Coluna do Flamengo. Não, cara, eu vou falar, eu nem vou usar meu clubismo aqui, cara. Você tá vendo? Mas vocês já me interpretam dessa maneira. Mas, cara, foi um jogador que não teve identificação com a torcida. E isso contribuiu muito para ele ser esquecido fácil, para a torcida nem querer mais vê-lo em campo pelo Flamengo, porque ele não teve identificação zero com a torcida, zero, assim. Então, e isso influencia muito mesmo. Para um jogador tímido no Flamengo, influencia. Às vezes ele conseguindo jogar, às vezes ele nem tem tanta qualidade técnica, mas se ele se identificar com a torcida, cara, ele vai ter muito mais espaço no coração e no campo do que um jogador que não tem tanta identificação com a torcida do Flamengo. E agora sobre o time, parece que saiu o nosso provável time, né? A gente já sabia que ia ser o time misto, meio reserva, que mais ou menos postando como foi contra o Vasco. O César, parece que o César ele sentiu um problema médico no aquecimento do jogo da LDU. Então, assim, não é nada preocupante para longo prazo, mas eles preferiram, né, dar uma preservada no jogador.
então parece que a gente vai usar o Gabriel Batista nesse jogo. Eu acho até interessante que a gente utilize esse jogador só para ele sentir ali o clima. Acho que a gente não vai chegar a utilizá-lo mais na temporada, se a gente for utilizar, porque aconteceu algum problema com os nossos goleiros, né, o titular e o reserva. Mas vale destacar que o Thiago perdeu seu espaço mesmo, pelo visto. O Gabriel Batista começa jogando e o provável time é Gabriel Batista, Rodinei, Tuller, Hugo Moura, a nossa zaga que foi com o Vasco, o Trauco na outra lateral, Pires e Ronaldo, Lucas Silva, Arrascaeta, Vitor Gabriel e Uribe. É o time, nosso time reserva, nosso time misto. Eu acho interessante nessa fase que a gente está vendo os bons resultados. A gente veio de um jogo muito bom, um jogo que trouxe a confiança de volta para a torcida. Eu acho que ajudou muito no elenco. E é a hora, então, eu até disse isso no resenha de ontem, é a hora da gente ganhar confiança, da gente conquistar confiança no elenco inteiro. Então, assim, é hora do Abel ganhar confiança, seu elenco reserva, seu elenco misto, seu elenco titular. Acho que pode ser um bom time. Foi um time bom, assim, contra o Vasco. Só acho ruim para o Arrascaeta. Claro que não é ruim porque ele vai estar entrando como titular, mas é ruim porque, mais uma vez, ele não é testado com o time reserva. Então, assim, mais uma vez, a gente ainda não vai conseguir ter uma noção de como o Arrascaeta pode render para a gente num time titular. Aí eu não sei se vocês concordam também, vou deixar vocês comentarem mais porque eu estou falando muito. O time principal, né, na verdade, que é o nosso time reserva, que vai jogar amanhã, que provável time que vai jogar amanhã contra o Volta Redonda. A única diferença foi essa que a Ana citou, o Gabriel entrando no lugar do César, o Lucas Silva entrando no lugar do Everton Ribeiro, e o Vitor Gabriel, quer dizer, na verdade nem o Vitor Gabriel jogou o último jogo, mas o Uribe entrando também nesse time principal. E o Adeilson Gonçalves mandou uma mensagem aqui no chat, falou assim: diferente do jogo contra o Vasco, não estou muito confiante no time reserva que vai jogar amanhã, ainda mais por ser em Volta Redonda. O jogo não vai ser em Volta Redonda, só confirmando aqui, só corrigindo a informação que ele botou. O jogo vai ser no Maracanã, vai ser contra o Volta Redonda no Maracanã. O Flamengo, quando joga com time misto, costuma ir mal. Você tá com a mesma impressão, Nazário? Ou você acha diferente? Você tá confiante ou não pro jogo de amanhã? Eu não concordo, não, até pelo seguinte, o jogo contra o Vasco, eu gostei da postura do Flamengo, ao contrário de muitas pessoas, mas eu gostei. O Flamengo, a gente viu que o Vasco, ele não conseguiu trabalhar. Eu, inclusive, participei do jogo, eu fiz o jogo, acho que você estava comigo. Claro. O Vasco, a proposta do Vasco era tentar trabalhar a bola no meio e partir para cima. Ele não conseguiu isso. O Vasco estava vivendo de chutão dentro da área, de levantar a bola, porque o time do Flamengo, que não era o titular, com exceção do... Aliás, o Arrascaeta jogou, mas não tá no banco. Mas a molecada que jogou em campo, que esteve em campo, abafou o Vasco. Eu não concordo, não, que o Flamengo pode tropeçar, etc. Futebol, tudo acontece. Mas eu particularmente não concordo com essa filosofia, até porque eu tenho como modelo o jogo contra o Vasco. O Flamengo não jogou mal, na minha opinião, não jogou mal. Empatou o jogo, tanto é que o empate pra gente foi praticamente uma derrota, em função do ritmo de jogo que o Flamengo impôs naquele dia. E o Vasco estava com o seu time titular, com a sua força máxima. Então, foi o melhor clássico, dos 3 clássicos que a gente jogou, foi a melhor atuação do Flamengo. Exatamente. Eu sou a favor de botar esse time aí. Até na vitória contra o Botafogo a gente não jogou naquele jeito, a gente jogou pior. Exatamente, muito bem lembrado. Eu sou a favor de colocar esse time aí. E outra coisa, o time reserva contra o Vasco na semana passada mostrou uma vontade em clássico que eu já não vi há muito tempo. Exatamente. Essa foi a minha leitura também. Então é manter a postura, né, Zogby? Manter a postura que manteve contra o Vasco. Eu concordo um pouco com o Kika, tá? Que eu acho que o time principal, tido como principal, ele ainda precisa de alguns ajustes, né? E deveria jogar um pouco mais. Mas o Abel já botou na cabeça que esse time vai jogar às quartas-feiras, cara, tá? Então quarta-feira esse time deve voltar, né? A gente deve entrar com um time misto contra o Fluminense, o que eu acho péssimo, mas nosso time misto já mostrou também que dá conta do recado.
Então, cara, é isso que o nosso treinador quer, ele não vão trocar ele agora, a gente tem que se conformar. Os jogadores aí, os 11 que a gente lê, porra, é o suficiente para dar um pau no Volta Redonda, né? Vamos combinar. A semana passada eu não estava confiante numa vitória contra o Vasco, achei até que a gente ia perder, achei que o time mexido demais tal, e me surpreendeu. Então, espero que amanhã me surpreenda, e mais, cara, é bom para a gente começar a ter o tal do segundo time que o Abel quer. A gente mal tem o primeiro, mas de repente, às vezes, o segundo também ele começa a ganhar um corpo, né? Porque a gente vai precisar muito de elenco nessa temporada. Muito, 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 muito mesmo. Né? Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro e a Brasileira e Libertadores. E esses caras têm que jogar. Esses caras que vão jogar amanhã, eles têm que estar jogando o tempo todo. Isso é verdade. Ô, Zog, aproveitando que você está com a palavra aí, essas considerações finais, uma boa noite aí pra galera e aproveita seu placar de amanhã. Cara, eu tava a fim de botar um placar zerado contra nós, assim, um 2-0, um 3-0, mas eu tô vendo que a gente vai levar um gol, cara. Então eu vou botar 3-1. Não sei porquê, acho que a gente ainda vai levar aquele golzinho. Então 3-1 pro Flamengo, né? Bom, galera, prazer estar aqui. É muito bom fazer o programa. Prazer estar com você, Ana, com você, Nazário, com você, Antunes. Abraço pro Anderson aí, comandando a barca aqui por trás. E abraço pra galera que tá assistindo. Pô, Nazário, você tem uma mente imunda, você precisa de ajuda. Não, tá? É que eu não entendi que ele tá comandando o quê? Como é que é o negócio? A barca aqui, pô. Até porque a galera não vê ele. É um cara... Tá. Não, tudo bem, desculpa gente, aí. Vamos orar pro Nazário. Eu não escuto direito, eu tô velho. Cara, esse é um velho. Aliás, antes de eu terminar o programa, deixa eu só falar uma coisa. Quem conhece a história do Flamengo sabe que o Flamengo foi fundado por 6 jovens remadores, né? Vocês sabem? Sabe como é que os 6 jovens remadores chamavam o Nazário? De tio. Boa noite, galera. Ana, por favor. Cara, o melhor jeito para se despedir. Eu acho que ninguém tinha que falar nada, tinha que deixar essa para encerrar. Cara, boa noite. Tinha deixado ele por último. Pô, tinha que ter guardado na manga. A saideira. Boa noite, Nazário. Boa noite, Zog. Boa noite, Antunes, a produção, a galera que acompanhou aqui no chat. Cara, esse é o momento da gente ganhar confiança mesmo no elenco inteiro. Acho que a maré tá favorável. Acho que o Abel tá conseguindo começar a botar seu trabalho em prática. E que seja com time reserva, com time misto, a gente vai precisar de elenco para a temporada. E, cara, eu tô lembrando, tá? E aí é isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou. E boa noite. Eu tinha alguma coisa para falar, eu esqueci, cara, porque foi... o velho Nazário. Muito obrigado, senhor. Ninguém pode... Eu fiquei pensando, falei, cara, vai chegar a minha vez, eu vou falar. Eu vou lembrar e vou interromper o Nazário quando eu lembrar. É o meu palpite, 2-1, né? Palpite, lembrei. Era isso que eu ia falar. O seu é 2-1, tá tudo certo. A galera já te conhece, 2-1 e ponto final. 2-1, tá lá garantido, tá na casinha 2-1. Nazário. Bom, primeiro agradecer a presença de Zogby. Porra, é muito legal ter você com a gente. Ana, sempre maravilhosa. E o Jamal, que é o nosso William Bonner. E o nosso querido produtor, que não está atrás de mim. Ele não aparece, né? É o Rafinha Penido, mas ele está aí nos bastidores também. Cara, é o Anderson, bicho. É o Anderson o nome do produtor. Rafinha Penido. Não, é que você não está entendendo. Tá vendo? Você já tem uma certa idade. É porque tem gente que desconfia que é o Rafinha. E o velho é você, né, Nazário? O Anderson é Rafinha, entendeu? É por isso que eu estou falando isso, entendeu? Você não fica querendo me sacanear, não, que você está ficando igual o Simon. Você vai se enrolar. O Simon, aquele jockey de jiboia, aquele pequenininho, ele fica querendo me sacanear, mas toda hora ele se enrola. Não entra nessa onda, não. Passa pro meu lado que é melhor, vou te falando. Então é o seguinte, o cara até botou aqui, ó, o Cristiano Oliveira, Aninha Alzheimer. É isso aí, Cristiano. Então, mandar um abraço pra rapaziada. Acabei de responder, é Aninha Nazário. Não, Aninha Alzheimer. Agradecer aí a galera, agradecer a participação. 3-0 para o Flamengo. Olha só, gente, o Flamengo, acreditem, o Flamengo está numa crescente, o Flamengo vai embalar e está evoluindo. Eu ontem falei,
mais difícil é manter-se no topo do que chegar lá. O Flamengo vai dar muitas alegrias pra gente esse ano, pode acreditar. 3-0 ao Mengão, tamo junto e misturado, o Flamengo até morrer. Eu tô aqui com o Francisco Paulo Teixeira, 4-0 Mengão. 4-0, eu acredito no 4-0 Mengão. E o Igor Leão também botou aqui, ó, 5-1 Mengão. O Cristiano Oliveira Botelho também colocou aqui o seu resultado, 3-0. David Rodrigues também tá aqui, o Ustenis Pereira, o Cristiano Oliveira botou 3-0 também. Rodrigo Lima, meu xará, botou 3-0 também. Caio Almeida, 2-0. A galera tá bem otimista pro jogo de amanhã. E aproveitar, galera, mandar um abraço para todos. Galera que tá assistindo a gente no Facebook, no Twitter, no YouTube. E pra galera que assiste no YouTube, nos três, né? No Facebook, no Twitter, no YouTube. Deixa seu like, deixa seu curtir, deixa seu amei. É muito importante, você ajuda demais o canal. E a galera do YouTube aqui, ó, aqui embaixo, você deixa seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, enfim, se você gostou, se você não gostou, deixa lá seu comentário, que é importante pra gente também, que a gente vai estar sempre interagindo com vocês através desse canal. Então, galera, tamo junto, uma boa noite a todos e até amanhã.